Olá, sejam bem-vindos. Eu sou Luana Ferreira e eu quero começar agradecendo o convite para participar desse webinário tão especial. Para quem não me conhece, eu sou formada em gastronomia e em docência para os anos iniciais do ensino fundamental. E desde 2016 eu atuo como professora de culinária. Ao longo desses anos, eu pude notar muitas crianças com dificuldades e desafios relacionados à alimentação. E foi aí que eu me interessei, surgiu em mim, de repente, uma vontade de estudar e aprender um pouquinho mais. Aprender ferramentas e recursos que pudessem ajudar as crianças a terem uma relação mais curiosa, mais saudável e mais prazerosa com a comida. Tá? E foi nessa que eu me encantei pelo Mindful Eating, que é o comer com atenção plena, pela comunicação não violenta e pela disciplina positiva. Tá tudo muito interligado. E foi com a disciplina positiva que eu me dei conta que se eu quisesse poder ajudar as crianças a transformar a relação delas com a comida, eu teria que ter um olhar especial voltado para os pais. Tá? E por isso hoje também eu sou educadora parental em disciplina positiva. E é exatamente esse o tema que eu escolhi trazer para vocês. Disciplina positiva e paz na mesa. Tá? Como acabar com as batalhas durante as refeições. Aqui a gente vê algumas situações que acontecem bastante, né? São bem comuns acontecerem na mesa com as crianças. A gente tem aquela criança que enrola para comer, aquela que não quer comer absolutamente nada. A gente tem aquela criança que só come se tiver alguma distração eletrônica, ou então se tiver alguém dando na boca para ela. Tem aquela também que faz cara feia, torce o nariz e deseca para tudo, principalmente se for um verdinho, né? A gente tem as crianças que têm um cardápio bem reduzido e geralmente pouco nutritivo, tá? E essas crianças são aquelas que costumam mandar e desmandar na refeição da casa, né? A gente tem também crianças cuja alimentação só funcionam na base da chantagem. Isso é, só funcionam se tiver ameaça de alguma punição ou se tiver promessa de alguma recompensa. E qual que é o resultado disso tudo aí? Esse aqui, ó. Pipoca preocupação, estresse, dá aquela sensação de impotência, de culpa, e tem muito mal-estar envolvido, tá? Se você se identificou com qualquer uma dessas situações aqui, se você enxergou o seu filho, a sua filha em qualquer uma dessas situações, e você se identifica com essas sensações aqui, tá? Eu quero que você saiba que você não está sozinha. Tem muito mais gente nesse barco junto com você, tá bom? E eu preciso ressaltar que eu tô aqui hoje não para apontar dedo, tá? Não para criticar, para julgar, e muito menos para buscar alcançar a perfeição. Até porque perfeição não existe, tá? Eu quero que fique bem claro, tá? Que erros são maravilhosas oportunidades para aprender. A partir do momento que a gente enxerga os erros com um olhar mais amoroso, mais empático, tá? A gente passa a ter essa percepção de que a gente pode aprender muito com eles. Então, vamos ter isso em mente, ok? Voltando aqui para aquelas situações que acontecem com as crianças na mesa, se eu perguntar para vocês, se eu tivesse como, né, perguntar para vocês, provavelmente vocês me diriam que isso aí é birra, é manha, é malcriação, ou é criança voluntariosa.
E o que eu quero sugerir, o que eu quero propor, é que a gente enxergue tudo isso daqui como desafios de comportamento. E o que são os desafios de comportamento? Eles são o que a gente consegue ver. Eles são como essa ponta aqui do iceberg, tá? E todo mundo sabe que lá nas profundezas o iceberg, na verdade, é muito maior. E o que a gente tem lá embaixo? A gente tem crenças, a gente tem necessidades não atendidas, tá? Então, o comportamento da criança nada mais é do que a maneira que ela encontrou para comunicar que alguma coisa não vai bem aqui embaixo. Então, as crenças seriam o quê? E as crenças, elas podem surgir de algo factual ou simplesmente da leitura que a criança tem daquela situação. Tá? É a percepção, é a interpretação da criança. Então, de repente, a criança que é rotulada o tempo todo como ruim para comer, ela encarna esse personagem e passa a comer mal mesmo, porque todo mundo diz que ela come mal, e é isso aí. Ela passa a acreditar nesse personagem, tá bom? Ou, de repente, a criança acredita que apenas fazendo manha durante as refeições é que ela vai conseguir ter a atenção total dos pais. Isso tudo crenças. A gente tem também, então, as necessidades não atendidas. E aí eu quero ressaltar que todo mundo tem necessidades de aceitação, de pertencimento, de segurança e conforto. E se tem alguma coisa aí faltando, não anda bem, tá? Então vamos pensar em questões orgânicas, tá? Como alguma questão orgânica que cause dor ou desconforto na criança quando ela vai comer. Ela não vai querer comer, certo? Essas questões orgânicas, elas precisam ser ainda mais levadas a sério e elas têm que ser investigadas, tá? Tem que ser levado para um profissional que possa cuidar do caso e possa ajudar a tratar da melhor forma possível. Quais profissionais são esses? Então, a gente tem pediatra, nutricionista, fonoaudióloga, terapeuta ocupacional, psicóloga, dentre outros. É uma rede, tá, de profissionais voltados para tratar crianças com dificuldades alimentares. Agora, essas necessidades não atendidas podem simplesmente ter a ver também, de repente a criança está com muito sono, ou está com tanta fome e ela não sabe bem o que é e expressa isso de uma maneira não tão adequada, né? Ou de repente ela está lidando com alguma emoção muito forte, né? Ou alguma alteração na rotina. Enfim, o que é importante a gente tirar daqui? Na sociedade em geral, a gente acha que o importante é cessar o comportamento, acabar, eliminar esse mau comportamento. Quando, na verdade, a gente deveria estar muito mais preocupado em entender o que está causando esse comportamento. Porque dessa forma é que a gente pode dar o suporte necessário para que a criança consiga superar esses desafios de comportamento. E no final das contas, o que todo pai, toda mãe quer para o seu filho no que tange a alimentação, né? A gente quer que a criança saiba comer bem. Mas o que é comer bem? Vamos lá. Com essa imagem aqui, provavelmente a maioria de vocês vai pensar, desse lado aqui eu tenho a comida gostosa, fonte de prazer. Desse outro, eu tenho a comida saudável, fonte de saúde, certo? Então, se eu estou buscando uma alimentação saudável, será que eu preciso eliminar essa comida gostosa aqui? E será que essa comida que é saudável, que é fonte de saúde, ela também pode ser fonte de prazer? E aí? Gente, deixa eu dizer para vocês,
não precisamos eliminar comidas gostosas, assistidas como proibidas, tá? Para ter uma alimentação saudável. O que é importante frisar? Que esse tipo de comida daqui, vai ser a exceção, tá? Vai ser uma comida para comer de vez em quando. A regra tá aqui, ó, tá? Essa é a comida que tá liberada a gente comer sempre, tá? E outra coisa que a gente tem que entender é que o prazer para uma alimentação saudável é essencial. Então, eu preciso encontrar uma comida tida como saudável, né? Que seja nutricionalmente rica, eu tenho que encontrar prazer naquilo. Agora, isso aqui, essa comida daqui, tá liberada, definitivamente não significa que a gente pode enfiar o pé na jaca, tá? Absolutamente não. Comer bem é equilíbrio. Então, a gente tem que levar em consideração a variedade do cardápio que a gente está consumindo, a qualidade, a frequência e a quantidade do que a gente consome. E, de acordo com o Guia Alimentar para a População Brasileira, de 2014, a gente tem essa classificação aqui dos alimentos, levando em consideração o grau de processamento deles. Tá? Então, a gente tem os alimentos in natura, que são aqueles que não sofrem nenhuma alteração, chegam para a gente exatamente da mesma maneira como saíram da natureza. A gente tem aqueles alimentos que são minimamente processados, então o homem manuseia, limpa, moe, pasteuriza. A gente tem os alimentos processados, que é quando a indústria adiciona açúcar, sal e óleo para poder aumentar o sabor, a durabilidade e a aparência, tá? Para ficar mais apetitoso. E daí, por último, a gente tem os alimentos ultraprocessados, que são aquelas fabricações químicas que tem muito aditivo e muito pouco ou até mesmo nada do alimento inteiro, do alimento in natura. Então, aqui a gente tem alguns exemplos do abacaxi, é um alimento in natura. O abacaxi em calda é um alimento processado, ali foi incluído, foi adicionado açúcar, e um suco de abacaxi em pó, que, né? Imagino que nada tenha da fruta em si. E de acordo com o Guia Alimentar, então, o que é uma alimentação saudável? É uma alimentação que tem como base alimentos in natura e alimentos minimamente processados. Os alimentos processados, eles podem ser consumidos com moderação, tá? E os ultraprocessados devem ser evitados. Outro mito aqui que a gente tem em relação a comer bem é que para comer bem a pessoa tem que comer de tudo. E isso, na verdade, é meio absurdo, né? Ninguém gosta de tudo. Ninguém é obrigado a gostar de tudo para comer bem. Né? A gente tem que comer um pouco de todos os grupos alimentares, mas não é porque eu não gosto do brócolis que a minha alimentação saudável está comprometida. Então, assim, eu gostaria que vocês tivessem essa liberdade de falar para a criança, tá tudo bem se você não gostar. De repente, a criança, ou mesmo o adulto, não gosta ainda, o paladar se desenvolve, tá? Pode vir a gostar. Né? E se não gostar, tá tudo bem. De repente, a pessoa gosta, eu gosto de couve, né? Então, é isso. E a outra coisa que eu quero falar para vocês é comer tudo, raspar o prato. Isso é comer bem? Depende, né? Qual que foi a motivação para essa pessoa daqui raspar o prato? Será que foi uma motivação interna? Será que a pessoa escutou os sinais internos de fome e de saciedade e por isso comeu tudo? Ou será que foi por conta de uma motivação externa? Ou seja, a pessoa comeu para agradar alguém.
A pessoa comeu porque estava com medo de qual seria a reação de quem cozinhou. A pessoa comeu porque ainda tinha comida ali no prato, então estava disponível e vou comer mesmo que eu não esteja mais com fome. Ou mesmo porque ela foi ensinada que o desperdício de comida é feio e não pode, tá? Desperdício é bonito? Não, não é. Mas aqui tá uma ótima oportunidade para a gente ensinar para a criança, tá? Que já comeu o suficiente para estar saciado e ainda tem comida no prato. É uma ótima oportunidade para ensinar para ela que jogar comida fora não é legal, né? Por questões sociais, questões ambientais. Mas também não é legal ela comer mais do que o corpo está pedindo. Então, o que ela pode fazer é, da próxima vez, colocar menos, né? Resumindo, o que a gente quer para as nossas crianças no que está relacionado à comida? A gente quer uma criança que coma com variedade, tá? Que tenha variedade no seu cardápio, que tenha autonomia e independência para comer, que saiba escutar os sinais internos de fome e de saciedade, e também que tenha prazer em comer, tá? Olha que delícia que é ver o sorrisinho desse menino aqui, na verdade escondido pela melancia, mas esse prazer, tá? Ele é muito, muito importante. E vamos falar agora um pouquinho dos estilos parentais e como eles lidam com esses desafios de comportamento durante a refeição. Então, a gente tem 4 estilos parentais, tá? A gente tem o estilo autoritário, que é onde a gente encontra pouca gentileza e muita firmeza. A gente tem o estilo permissivo, que é onde existe pouca firmeza e muita gentileza. A gente tem também o estilo negligente, onde praticamente não há nem firmeza e nem gentileza. Por último, a gente tem aqui um estilo onde a gente tem tanto firmeza quanto gentileza. E esse é o estilo responsivo, tá? Onde a gente pode encontrar a disciplina positiva. E eu quero dizer para vocês que não necessariamente a pessoa vai ter um único estilo parental, mas provavelmente ela vai ter um estilo que predomina mais sobre os outros. E o que acontece muito regularmente é da pessoa escolher o estilo autoritário porque ela acha que a única outra opção é ser permissiva. Assim como aquele que escolhe o estilo permissivo, escolhe porque acredita que a única outra opção é ser autoritário. E outra coisa que acontece muito é o revezamento aqui entre os estilos, tá? Os pais começam aqui no autoritário, querendo controlar tudo sobre a alimentação da criança e acabam sendo vencidos pelo cansaço, pelo estresse, pelo remorso, pela culpa, pelo que for. E daí passam aqui para o permissivo. Mas chega lá no permissivo, ele começa a sentir que a criança está abusando um pouco, sabe, dos benefícios. E aí ele volta para o autoritário. E o interessante é o quê? A gente tentar se estabelecer ao máximo nesse estilo aqui, que é o caminho do meio. É um caminho onde existe tanto firmeza quanto gentileza, tá? Quero trazer para vocês alguns exemplos de como os estilos parentais influenciam aí na hora da refeição. Então, se a criança não quer comer salada, por exemplo, é muito provável que a gente vai escutar de um pai, de uma mãe mais autoritária, de estilo mais autoritário. A gente escute deles, né? Olha, você coma salada, senão vai ficar sem sobremesa. Tom permissivo, provavelmente a mãe vai dizer: ai, tudo bem, não precisa comer, pode ser só a batata frita, então. E um estilo responsivo, onde existe firmeza e gentileza? A mãe pode optar por dar escolhas limitadas para a criança.
e falar, olha, a gente tem 3 opções na salada. Você não precisa comer todas, tá? Escolhe a que você quiser. Então, perceba, ela está dando limite para a criança, tá? Mas está sendo respeitosa também. Uma outra situação é aquela em que a criança não quer comer nada do que está em cima da mesa e pede para que a mãe faça uma comida especialmente para ela, naquele momento, tá? E provavelmente um estilo mais autoritário vai virar e vai dizer que eu não quero nem saber, é para comer sim, porque eu estou mandando e ponto final. Já o permissivo pode ser que ceda, né, ao pedido, ordem da criança e que levante da mesa no meio da sua própria refeição e vá preparar a macarronada que o filho estava querendo. Tá? E o que seria assim mais interessante então? É a gente falar para a criança, a gente vai escutar a vontade dela, mas naquele momento, filho, nesse momento o que a gente tem para comer é o que está servido na mesa. Se você quer muita macarronada, a gente pode fazer amanhã. O que você acha? Você topa me ajudar a pensar nos ingredientes, a preparar a receita? Entende? A gente está dando aqui a firmeza de que não, ele não vai ter o que ele quer naquele momento. Tá ali, tem comida que é saudável, comida que ele gosta, tá? Mas a gente está respeitando também a vontade dele, o interesse dele, ele ter voz. Ok? Bom, a disciplina positiva é um modelo educativo que foi desenvolvido pela Jane Nelson e ela se baseou nos trabalhos, nas teorias dos 2 psiquiatras, o Alfred Adler e o Rudolf Dreckers. E depois se juntou a ela a Lynn Lott também. Então, na disciplina positiva, a gente tem 5 critérios que são muito importantes, tá? A disciplina positiva, ela é gentil e firme ao mesmo tempo. Dessa maneira, a gente encoraja e traz respeito mútuo, tanto para o adulto quanto para a criança, tá? A disciplina positiva é sobre conexão. A criança, ela precisa se sentir pertencente, ela precisa se sentir aceita e importante no meio em que ela vive. Então, ela precisa ter essa conexão. Disciplina positiva, ela é efetiva a longo prazo. Então, nada de passe de mágica, livro de receita, não vai acontecer da noite para o dia, tá? É um processo e ele é efetivo a longo prazo. A disciplina positiva tem o interesse de desenvolver nas crianças as habilidades sociais e de vidas que são tão valiosas para a formação de um bom caráter. E ela ainda se preocupa em deixar bem claro para a criança como ela é capaz, a capacidade toda que ela tem. Então, vamos encarar que a disciplina positiva achou aí a nossa caixinha de ferramentas, tá? Que estava meio esquecida aí num canto qualquer. E vai lembrar a gente, ou vai ensinar, como usar essas ferramentas, tá? Cada ferramenta, ela tem um uso, ela tem uma ocasião para ser usada. E nem sempre a gente sabe como exatamente. Agora, a gente tem que entender, de novo, não é mágica, tá? Cada criança é única, cada situação é única, cada família é única, cada interação entre os membros da família é única. Então, de repente, a ferramenta que funciona com um filho não vai funcionar com o outro. Aquela ferramenta específica que funciona com aquele filho, de repente, em uma outra situação não vai funcionar. Então, a melhor pessoa para descobrir quais são as ferramentas que funcionam e quando funcionam é você mesmo, tá bom? Antes de trazer aqui a primeira ferramenta,
eu quero chamar a atenção de vocês para isso aqui, ó. O nosso objetivo, então, da palestra é ter paz na mesa, né? No final das contas. Mas esse nosso objetivo, ele também é o nosso ponto de partida. Vai ser muito mais difícil eu ter paz na mesa se a refeição já começar com algum incômodo, com algum desgaste, com alguém mal-humorado, com alguém irritado, com uma briga, com uma confusão, tá? Então, é muito importante isso, que a gente parta desse ponto de início. Por que eu estou falando isso? Porque a primeira ferramenta que eu quero trazer para vocês na disciplina positiva é: entenda como funciona o cérebro. Ah, é muito complicado? Não, não é. Prometo. O Dr. Daniel Siegel, ele trouxe essa explicação maravilhosa sobre o cérebro na palma da mão. E é uma explicação super simples e útil, tá? E é o seguinte, ele sugere que a gente pode fazer um modelo do cérebro com a palma da nossa mão e que, colocando aqui o polegar na palma da nossa mão, a gente vai ter representado o sistema límbico. E ele é o responsável por todas as emoções fortes, por como a gente vai reagir em situações de perigo, tá? São situações que precisam de uma reação imediata. Então, é o sistema límbico que vai controlar essas decisões. E aqui em cima, a gente tem o córtex, os outros dedos representando o córtex, que é a parte que raciocina mais, pondera, coloca na balança e daí sim decide qual que é a melhor situação, tá? Essas duas partes, elas são muito importantes e elas trabalham juntas, tá? Conectadas. Para o cérebro funcionar bem, elas têm que estar assim, tá? Em conexão uma com a outra. E o que acontece é que quando a gente passa por alguma situação emocional muito drástica, a nossa tampinha aqui do cérebro de cima, ela levanta e a gente perde aquela conexão. E aí, quem que vai estar liderando nesse momento? O sistema límbico, tá? E aí, aqui a gente tem, ele nos dá 3 opções: fugir, lutar ou paralisar. E quando a gente tem, essas são as únicas opções que a gente tem, não é o melhor momento para discutir, para argumentar, para tentar resolver qualquer coisa, tá? A gente precisa acalmar para poder conectar novamente e raciocinar, ponderar, tomar melhores decisões, decisões mais assertivas. E um fato que eu acho importante trazer para vocês é que o cérebro da criança ele só termina de se desenvolver aos 25 anos, né? Então já é um jovem adulto. Então, para a criança, isso daqui é muito mais difícil. Ela precisa de alguém ajudando ela, tá? Então, o que acontece muitas vezes quando a nossa criança está nesse estado daqui, a gente, como seres humanos, né? A gente também tem a possibilidade de levantar a nossa própria tampinha. Só que esse cérebro, assim, não conversa com esse aqui, tá? Então, nós como adultos, tá? Nos conhecendo, vamos nos acalmar e vamos ajudar a criança a ter o exemplo que ela precisa para se acalmar também. E daí sim, conversar, tá? Resolver qualquer situação que tenha para ser resolvida. E isso eu estou falando porque quando a criança está aqui, ó, não adianta levar ela para a mesa. Não adianta querer alimentar ela, tá? Ela vai ter, muito provavelmente, relações negativas com o momento da refeição ou até mesmo com a comida em si. E não é isso que a gente quer. Então, como que a gente pode ajudar a criança a descer essa tampinha de novo?
é essencial que antes de corrigir, a gente se conecte com a criança. Essa conexão antes da correção, ela é essencial. A gente precisa se abaixar na altura da criança e ter aquele contato olho no olho, tá? A gente tem que validar os sentimentos da criança. Assim, validar os sentimentos não necessariamente significa concordar com a criança ou ceder ao que a criança quer. Significa única e exclusivamente isso, validar os sentimentos dela. E daí, então, a gente vai focar em soluções, tá? Nada de culpar, ou de remoer, ou de envergonhar e humilhar a criança. Não é isso que a gente quer. A gente quer focar em soluções, colocar a criança para pensar junto com a gente qual que vai ser o melhor caminho para resolver aquele problema. E uma dessas soluções possíveis é o abraço, tá? Mas, Luana, o abraço não seria uma recompensa no momento que a criança está tendo um mau comportamento? Definitivamente não. Não é assim que a disciplina positiva encara os abraços, tá? O amor, o nosso amor é incondicional pelas nossas crianças. E o abraço nada mais é do que uma maneira de demonstrar esse afeto todo. E, portanto, não pode ser uma recompensa, tá? Eu trouxe aqui para vocês um exemplo de uma situação que poderia acontecer, tá? E o que a mãe poderia falar, né? Quais ferramentas ela estaria usando, como que ela estaria utilizando essas ferramentas. Então, vamos imaginar aqui, a mãe fala para a filha, filha, eu acho que você está muito brava e chateada porque mamãe não deixou tomar sorvete depois do parquinho. É isso? Aqui a mãe está ajudando a filha a reconhecer e a nomear os próprios sentimentos, tá? E, ao mesmo tempo, ela está confirmando com a filha se é realmente aquilo que ela está sentindo. Isso é muito respeitoso, tá? E aqui a mãe procura se conectar. Nossa, tá tão quente, aquele sorvete é tão gostoso, né? Até eu queria tomar um pouco. No campo da imaginação, tá tudo bem tomar um sorvete, né? Não tem problema nenhum. E a gente trazer o motivo para a criança, por menor que ela seja, é muito bacana também. Então a mãe explica qual que foi o motivo da gente não poder ter parado na sorveteria. Ah, é porque o papai estava fazendo o almoço pra gente, né? E não era hora de comer, de tomar sorvete. E agora ela vai trazer a correção, tá? Ela já se conectou, ela já validou os sentimentos da filha. E agora ela vai dizer: olha, você pode ficar brava, você pode ficar triste. Todos os sentimentos são válidos, pessoal, tá? Mas o que não pode é gritar e bater em outras pessoas porque você tá brava, porque você tá triste, tá? Isso é desrespeitoso. E pode usar essa palavra mesmo com as crianças. Não é respeitoso bater e gritar com a mamãe, tá bom? E aí agora vamos focar nas soluções. O que será que pode te ajudar a se sentir melhor? Talvez um abraço? E aí, de repente, a criança vai falar que não, né? Tá tudo bem. Não leva pro lado pessoal. Não leva, né? Não encare como uma ofensa, tá? E aí, mas percebam, a mãe tá colocando a criança para pensar junto com ela na solução. E aí a mãe sugere, convida esse lugar especial da calma, que é a próxima ferramenta que eu quero trazer para vocês. A pausa positiva, tá? É uma ferramenta muito bacana da disciplina positiva e ela não tem absolutamente nada a ver com castigo, com o cantinho do pensamento. E, gente, qual que é a função do cantinho do pensamento, né? É a criança ser obrigada a ir lá, ficar naquele cantinho, pensando no que ela fez de errado. Agora, vamos combinar uma coisa. Será realmente que a gente acredita que lá no cantinho do pensamento a criança tá, nossa, a mamãe estava certa, eu não devia ter feito isso. Ela só quer o meu bem. Obrigada, mamãe, por esse castigo. Agora eu entendo. Gente, não, né?
Essa é a última coisa que ela está pensando, tá? A gente tem os 4 R's da punição. O castigo não deixa de ser uma punição. E os 4 R's que a disciplina positiva traz são ressentimento. A criança vai pensar, isso não é justo, tá? A retaliação, a criança vai querer se vingar. A rebeldia, ninguém manda em mim e eu vou fazer do jeito que eu quiser. E o recuo. E o recuo pode ser tanto uma dissimulação, da próxima vez eu não vou ser pego, quanto pode ser uma diminuição da autoestima. Nossa, como eu sou uma criança má, como eu sou uma criança ruim, né? Então, assim, o que o cantinho está ensinando? Absolutamente nada, tá? Pelo contrário, está criando um monte de crença negativa na criança e não está fazendo ela se questionar, ela avaliar as próprias atitudes. Por outro lado, a pausa positiva, tá? Ela acontece ou pode acontecer naquele lugar especial da calma que eu mencionei lá em cima. Esse lugar especial da calma, na verdade, vai ter o nome que a criança quiser, a criança pode escolher. E a criança, ela vai ajudar a construir esse espaço, a organizar esse espaço, tá? Quando a gente sugere a pausa positiva ou o cantinho, o lugar especial da calma para a criança, entendam, isso é um convite, tá? A criança não é obrigada a ir lá. Ela não é obrigada a ficar tantos minutos até eu mandar ela sair. Não, é um convite, é uma escolha dela. E para que ele serve? Para a criança se acalmar. A partir do momento, lembram? A partir do momento que a criança se acalma, tá? Ela consegue agir melhor. Então, Jane Nelson traz uma reflexão bem interessante, bem importante aqui, de onde nós tiramos a ideia absurda de que para levar uma criança a agir melhor, antes precisamos fazê-la se sentir pior. Muito louco isso, né? Se a gente parar para pensar. As próximas 2 ferramentas aqui, a gentileza e a firmeza, e as escolhas limitadas. Antes de falar um pouquinho sobre elas, eu quero perguntar uma coisa para vocês. É responsabilidade do adulto fazer a criança comer? Não, não é, tá? A responsabilidade do adulto é alimentar, ou seja, prover uma alimentação saudável dentro de uma rotina estruturada. Comer é um processo fisiológico inerente à própria criança. Portanto, comer é responsabilidade da criança, tá? A nutricionista Ellen Satter trouxe pra gente esse modelo de divisão de responsabilidades. E nele a gente entende que as responsabilidades do adulto são decidir o que oferecer, quando oferecer, onde oferecer, tá? Vocês percebem que tem aí a firmeza que a gente estava falando antes. O adulto está impondo um limite, tá? Já a criança tem como responsabilidades decidir se ela vai comer, o que ela vai comer, lembrando, o que ela vai comer dentre as opções oferecidas pelo adulto, tá bom? E ela também vai decidir quanto ela vai comer, ok? E o que é louco é que geralmente acontece o contrário, tá? Essas responsabilidades elas são invertidas. A criança que decide o que vai ser servido na casa, quando, onde, e o adulto quer controlar a criança comendo, quanto ela vai comer, e não funciona assim, tá? Aqui a gente tem firmeza, aqui a gente tem gentileza, e para ser disciplina positiva tem que ser esses 2 ao mesmo tempo. Tá? Vamos lá.
O que a criança vai comer é uma ferramenta que chama Escolhas Limitadas, tá? Eu tô sendo firme, dizendo que ela tem essas opções, e eu tô dando a liberdade para ela, eu tô sendo respeitosa com ela, a ponto de oferecer para ela, dizer para ela que ela pode escolher o que ela vai comer, tá? E agora esse se, como assim, Luana? Se a criança comer, a criança tem essa escolha de não comer nada? Será que nesse caso eu não poderia usar das punições e das recompensas? E a resposta é não, tá? A disciplina positiva ela não engloba punições nem recompensas, porque como a gente já viu, punições não ajudam em nada, não ensinam nada. Quando a criança resolve obedecer o adulto por conta de alguma punição ou de alguma recompensa, ela está aprendendo, na verdade, ela aprende alguma coisa, e o que ela aprende é que o uso do poder é uma possível maneira de solucionar um problema. E a gente desvia o foco da real questão, do real problema, tá? Ela funciona, tanto a punição quanto a recompensa funciona por uma motivação externa. Então a criança está muito mais preocupada em evitar a punição ou receber aquela recompensa do que realmente aprender o que o adulto está querendo ensinar para ela, tá? E outra questão é que punições e recompensas funcionam? Funcionam sim. Eu estaria mentindo se eu dissesse que não funcionam. Elas funcionam. Punições e recompensas funcionam a curto prazo, tá? Então, assim, não entra aqui nenhum dos critérios que a disciplina positiva prega. E por isso não devem ser usadas. Tá. Se eu não posso usar punição, não posso usar recompensa, eu vou o quê? A criança não quer comer e fica por isso mesmo? Vamos tentar entender primeiro o porquê que ela não quer comer. Será que de repente é porque ela não quer comer porque ela está tão entretida brincando que ela não quer parar de brincar para comer? Ou será que de repente é porque ela comeu alguma coisa pouco antes do almoço e perdeu o apetite, tá? Então a gente tem que levar esses questionamentos em consideração para poder ajudar a criança da melhor maneira possível. E o que a gente poderia fazer aqui? A gente poderia dizer para ela, olha, tudo bem, não precisa comer, mas senta aqui com a gente, a sua presença é muito importante. Pode ser que sentando ali com o resto da família, ela perceba que, na verdade, ela está com fome, o apetite dela vai abrir ali, e ela acabe comendo alguma coisa. Mas pode ser que ela realmente não esteja com fome e não coma nada, né? E, enfim, a gente vai dar essa possibilidade para ela de não comer nada. Quando a gente diz que a presença da criança é muito importante ali, tem que ser genuíno, tá? Porque, na verdade, é muito importante. Comer é muito mais do que pegar o alimento, enfiar na boca e engolir, tá? Comer envolve a socialização, tá? Envolve aprender a se comunicar na mesa, naquela situação, aprender a se comunicar com pessoas de faixa etárias diferentes, com todos os membros da família, tá? Envolve partilha, afeto, envolve a cultura na qual você está inserida, envolve tradições familiares. E esse aqui é um momento da criança aprender com um exemplo, tá? De como os cuidadores comem, o que comem. Aqui ela está aprendendo muita coisa. Então, quando a gente diz que a presença dela é importante, nem que seja por um momento, a criança precisa vivenciar isso aqui, tá bom? Mais duas ferramentas para vocês. Consequências naturais e tom de voz. Então, vamos pegar essa mesma criança que não quis comer nada. Passa um tempinho, a criança chega para a mãe e diz, olha, eu tô com fome. Me dá alguma coisa para comer.
E uma possível resposta dentro da disciplina positiva seria: você está com fome? Porque não deve ter comido o suficiente no almoço, né? O que você acha? Será que é isso? Você pode aguentar segurar essa fome mais um pouquinho? Daqui a pouco o lanche vai ser servido. Isso aqui é uma consequência natural. A criança não comeu, ficou com fome. Se a criança esqueceu o casaco em casa, num dia mais fechado, mais frio, ela vai sentir frio, tá? Então, a consequência natural, ela está ligada diretamente com o fato em si. E ela não tem intervenção do adulto. Ela vai acontecer, tá? E aqui é importante eu chamar a atenção para uma coisa. Esse lanche, lembra que é uma das responsabilidades do adulto oferecer uma alimentação saudável. Não adianta nada eu dar essa opção aqui para a criança de aguentar, segurar um pouquinho a fome, porque já vai ser servido o lanche. Se o lanche só tiver alimentos nutricionalmente pobres, tá? Porque isso pode vir a ser uma estratégia da criança. Eu não como almoço, porque daqui a pouco eu vou comer aquele bolinho, aquele biscoito recheado, aquele iogurte que eu gosto, tá? Então, só se atentar a isso. Em relação ao tom de voz, essa mesma mensagem aqui, essa mesma mensagem, ela pode ter um contexto, um significado completamente diferente. Mesmas palavras, mas o contexto totalmente diferente, dependendo do tom de voz que eu uso, tá? Dependendo da maneira como eu falo. Então, isso é importante a gente prestar atenção, porque a gente não quer soar, a gente não quer que soe como uma mensagem de bem feito, bem que eu avisei, porque não me ouviu, tá? Isso é humilhante, isso traz culpa, traz remorso e traz um sentimento de não aceitação e definitivamente não é isso que a gente quer. Então, só para ficar bem claro, o como ele é tão importante quanto o que nós estamos passando como mensagem. Vejam aqui vocês, mesma frase, I will always find you. Eu vou sempre encontrar vocês. Mas essas mensagens, elas são transmitidas de diferentes maneiras e, portanto, têm significados diferentes. Né? Pensa aí, o que é a sensação que traz para vocês cada um desses bilhetinhos. Reunião em família, empoderamento, rotinas e cumprir os combinados, tá? Crianças precisam de rotina. Isso faz com que elas saibam o que vai acontecer ao longo do dia. Isso faz com que elas entendam quais são as responsabilidades dela, tá? Isso é muito importante. Agora, a gente não precisa chegar lá e, de maneira ditatorial, dizer para a criança como vai funcionar a rotina dela. A gente pode construir isso junto com ela. A gente pode marcar uma reunião de família e ela vai participar, dando ideias, dando opiniões, e tudo vai ser acolhido, tá? Não necessariamente vai ser colocado em prática, porque os adultos ali vão ponderar se é aceitável ou não, mas tudo vai ser ouvido. Isso traz empoderamento para a criança, tá? E isso traz um senso de responsabilidade também. O que é decidido na reunião de família vale para todos, tá? Todos têm que cumprir aquilo ali. Se não funcionou, uma nova reunião pode ser feita para ajustar o que precisa ser ajustado. Ser o exemplo. Outra ferramenta essencial, tá? O que você fala tão alto que eu não consigo escutar o que você diz. Não adianta a gente querer cobrar da criança para comer sentada à mesa, sem eletrônico, e para comer fruta e legume, se não é esse o exemplo que a gente dá para ela, tá? A nossa fala tem que ser alinhada
com as nossas atitudes. Então, é isso aí. Se você quer que a criança tenha variedade na alimentação dela, tenha qualidade, que ela respeite esse momento, né? A gente precisa dar esse exemplo. Pequenos passos e perguntas curiosas. A gente precisa redefinir o experimentar, tá? Existem vários passos para comer. Não é simplesmente pegar a comida, colocar na boca e engolir, tá? E geralmente, para quem não tem nenhuma dificuldade ou nenhuma seletividade, isso aqui acontece de maneira mais natural, mais fluida, mais tranquila. Mas para uma criança que tem mais dificuldade, a gente precisa dar um passo de cada vez. Ter muita paciência, ter muita fé na criança, né? E celebrar. Cada pequeno avanço, celebrar. Então, primeiro, aqui a gente tem os 6 passos, né? Mas cada passo desse tem subpassos. São 32 no total. Então, a gente tem aqui tolerar, tá? Eu primeiro preciso tolerar o ambiente no mesmo espaço que eu, ou na mesa, ou no prato. Senão, se eu não tolero, como é que eu vou conseguir comer? Entendem? Depois eu tenho que interagir com a comida, eu tenho que conseguir interagir com ela. E não significa nem necessariamente tocar com a mão. Pode ser com um garfo, né? Pode ser cutucar ali algum alimento para sentir qual que é a textura que ele tem, se é duro, se é macio, né? Eu posso, de repente, interagir, não necessariamente a criança come salada, mas ela pode entregar a tigela de salada para o irmão, para os pais. Ela está interagindo com a comida. Depois cheirar. Imagina, se eu não suporto o cheiro do alimento, como é que eu vou conseguir engolir o alimento, tá? Depois tem o tocar, tem o provar. E aqui, o provar é muito interessante, porque provar pode ser encostar o alimento na pontinha da língua. Isso já seria considerado como um provar. Pode ser colocar o alimento dentro da boca, perceber que a textura não é agradável, né, para si mesmo, ou de repente o sabor desagradou. E a criança ter a liberdade de pegar um lencinho e educadamente cuspir, né? O cuspir é quase um tabu aqui. Não pode cuspir, engole essa comida agora. Não, a gente tem que ensinar a criança como fazer isso de maneira respeitosa. Mas se ela sabe, se ela tem a segurança de que se ela não gostar, ela pode cuspir, a probabilidade dela querer experimentar alguma coisa diferente no futuro, sabendo que ela tem esse direito, que ela pode fazer isso, é muito maior. E por fim, tá? Comer, né? Então, para vocês verem, comer é muito mais complexo do que se parece. E uma maneira da gente oferecer, né, ou sugerir a criança para experimentar alguma coisa, pode ser diferente, pode ser com perguntas curiosas. A gente pode ir além do experimenta, prova isso, né? A gente pode perguntar de repente para ela: o que você acha que vai fazer mais barulho dentro da boca? A cenoura ou a maçã? Né? Será que você consegue fazer um carimbo com a beterraba? Você sabia que ela pinta a língua? Quem aqui já chupou limão e não fez careta? Quem consegue? Quem aqui já fez bigode de leite? E o abacaxi? Ele é doce ou ele é azedo? Você sabia que existe arroz vermelho? Será que ele tem o mesmo sabor do arroz branco? E o que é mais doce? A goiaba ou a manga? Nossa, olha como que eu ia peludinho. Você já sentiu? Entendem? Através dessas perguntas curiosas,
eu consigo fazer com que a criança interaja com os alimentos. E isso, em si, já é uma maneira de experimentar, tá? Tira da criança aquela pressão de vou ter que comer, tá? Não é porque a criança disse que não gosta de um alimento que a gente não vai oferecer novamente para ela. Um alimento, ele pode mudar o sabor, a textura, o aroma, dependendo da maneira como a gente corta ele, dependendo da maneira como a gente prepara ele, ou quais outros ingredientes a gente combina com ele. Então, de repente, eu posso não gostar da cenoura crua, mas eu adoro uns chips de cenoura, né? Ou um suco de laranja com cenoura. Vocês percebem como o mesmo alimento tem infinitas possibilidades, tá? Então, a gente tem que ensinar isso para as nossas crianças e tá sempre oferecendo. A gente não precisa insistir, mas a gente tem que dar a oportunidade para ela estar em contato com esses alimentos, se familiarizar com eles e se interessar por eles. Propiciar momentos lúdicos, brinquedos que tenham a ver com comida, com o ato de cozinhar ou de alimentar, tá? Aqui a criança vai entrar no faz de conta, muito bacana, tá? E ela vai, pode ser que ela passe a se interessar ainda mais, tá? Que ela vá perdendo medo, enfim. Livros, histórias. Esses aqui são alguns dos meus livros preferidos, tá? E é muito bacana. Você pode levar eles para a mesa, tá? Aqui a gente não vai estar usando eles como uma distração, mas sim como um incentivo, tá? Ele está relacionado com a comida. Assim como a boneca, a criança pode, geralmente crianças menores, né? Pode levar a bonequinha para alimentar a bonequinha enquanto o papai está alimentando a criança. Enquanto a criança está comendo, ela vai alimentar a própria bonequinha, tá? Então, esses momentos lúdicos, antes, fora da refeição, ou mesmo durante a refeição, são super bacanas também. Aqui tem alguns outros livros, livros de receitas. Permita a criança folhear, escolher uma receita para preparar com você algum dia. E esses pratinhos coloridos, divertidos, né? São muito bacanas também. É uma ferramenta lúdica bem bacana. Mas, na minha humilde opinião, eu acho ainda mais legal do que o pai fazer é deixar a criança fazer. Provavelmente não vai ficar tão arrumadinho, tão bonitinho, mas a gente está dando a oportunidade para ela dessa exploração sensorial de novo, dela tocar nos alimentos, dela cheirar os alimentos. E de repente, sem aquela pressão toda, ela vai até dar uma lambida ali no alimento. Então, eu acho muito bacana. Ou colocar a criança para fazer, ou de repente fazer junto com a criança. E aí vai até se tornar um momento de partilha, né? Com a criança. Levar a criança para a cozinha, tá? Tanto como uma tarefa, né? Como uma maneira de contribuir com as tarefas da casa, quanto como um momento lúdico mesmo, né? Aqui envolve muito os sentidos. Então, isso vai despertar na criança o interesse, vai fazer com que ela se familiarize, né? Não gosta da salada? Não tem problema, vamos preparar a salada para o papai. Pronto, ela tá ali tocando, tá cheirando, tá lavando, né? Isso é ótimo. E daí as tarefas. Outro recurso da disciplina positiva. E investir tempo em treinamento. E levar em consideração os erros como oportunidades de aprender, né? Então, como que eu posso incluir a criança em tarefas relacionadas com a alimentação? Posso pedir ela para fazer a lista do mercado, para ela ir me ajudar a fazer as compras. Quando chega, ela pode guardar os alimentos no armário, na despensa. Pode lavar, higienizar os legumes, as frutas.
Ela pode colocar ou tirar a mesa, pode lavar alguma louça, né? Pode ajudar ali a preparar o alimento, a escolher qual que vai ser o cardápio da próxima semana, né? E tudo isso aqui é uma maneira da criança entender a responsabilidade e a contribuição dela na casa. E ela vai errar bastante, tá? Às vezes pode parecer que é mais rápido, é mais ágil, é mais fácil a gente fazer pela criança, mas ela só vai aprender errando e ela só vai errar se ela tiver a oportunidade de fazer essas tarefas. Terminando já, vou falar sobre o encorajamento e sobre demonstrar fé na criança, tá? Uma criança que se comporta mal é uma criança desencorajada. Tá? O Rudolf Dreikers já dizia que as crianças precisam de encorajamento, assim como uma planta precisa de água. Então, usando qualquer uma dessas ferramentas da disciplina positiva, a gente já vai estar encorajando a criança, mas só para reforçar mesmo. E sempre acreditar na capacidade dela, demonstrar para ela que você acredita na capacidade dela e que ela pode, que ela consegue, né? E eu quero que vocês tenham em mente que antes de melhorar, piora. Então, vocês vão colocar em prática aí as ferramentas da disciplina positiva com as quais vocês mais se identificaram, mas que antes de melhorar, vai piorar. Por quê? Porque a criança testa o limite, tá? Então, se ela, principalmente com crianças um pouco mais velhas, se elas já estão acostumadas a uma certa rotina, a uma certa resposta, e de repente ela não tem mais aquela resposta que ela estava acostumada a ter, ela vai testar o limite, tá? Dessa nova regra. Então, antes de melhorar, costuma piorar. Agora, em relação a isso, é válido lembrar que quando a gente decide mudar qualquer hábito ou qualquer rotina, é respeitoso a gente conversar com a criança antes, a gente explicar para ela o porquê, né? E para que, de repente, do nada, sem entender o que está acontecendo, as coisas não funcionam mais como ela estava acostumada. Então, é respeitoso a gente ter essa conversa prévia com ela e explicar como que vai acontecer dali em diante, tá? Mas é isso aí. Antes de melhorar, não tem jeito, piora. E, por fim, eu gostaria de falar para vocês que vocês prestem atenção no autocuidado, tá? Vocês têm que ter esse carinho, esse afeto, esse amor com vocês mesmos. É aquela velha história da máscara de oxigênio, tá? A gente precisa colocar primeiramente na gente, para depois poder ajudar quem precisa. E uma maneira de fazer isso é identificar o que é importante para você, o que se relaciona ao bem-estar da mente, do corpo, do espírito. E fazer com que isso seja prioridade, tá? Para que você esteja bem. Bom, era isso. Muito obrigada pela presença de vocês que estão aqui. Eu espero que vocês tenham se identificado, pelo menos com algumas das ferramentas da disciplina positiva e que coloquem ela em prática, né? Eu estou disponível para tirar dúvidas, para trocar ideias ou para passar mais informações sobre o meu trabalho pelo direct no Instagram. E é isso. Muito obrigada